Oiê, sejam todos muito bem-vindos ao Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara e no episódio de hoje eu tenho a companhia da Tati, que comanda o perfil Perto de SP no Instagram. Tati, seja super bem-vinda ao Por Onde Andei. Bom dia, Bárbara. Eu agradeço o convite. Estou super feliz de poder participar, animada para esse papo. Então vamos lá. Para os nossos ouvintes que moram em São Paulo, esse episódio é para vocês. Como o próprio nome do perfil já diz, a Tati é especialista em viagens e experiências próximas à cidade de São Paulo. Então a ideia é que você possa aproveitar uma folga, um feriadão ou organizar suas férias para conhecer algum cantinho próximo de São Paulo. E Tati, eu acho que assim, ao longo dos anos compartilhando esses roteiros, você, sem dúvidas, conheceu muitos lugares legais. E eu queria uma seleção sua. Então eu acho que a gente pode escolher aí uns top 3, top 5 cidades ou passeios que você recomenda, e aí depois a gente vai destrinchando cada um nas suas próprias particularidades. Então, assim, com qual deles você quer começar? Qual que você acha que é o primeiro que vem na sua cabeça? Vamos falar então de 3 destinos, né, pertinho. Só contextualizando um pouquinho o perfil, né, ele surgiu justamente com esse intuito de trazer opções que a gente tem próximo aqui de São Paulo, capital, né, e que muitas vezes não são destinos também conhecidos. Claro que tem os destinos que já são tradicionais aí, mas o objetivo é trazer essas opções, né, e mostrar que a gente não precisa esperar ter férias no ano para fazer uma viagem, 2 viagens por ano, que a gente pode aproveitar esses finais de semana, um feriado prolongado e fazer viagens curtas de 2, 3 dias aqui por perto e dar um ânimo, né, aí na semana para a gente curtir um pouco mais do que a gente tem. Então vou começar então com um destino assim que é muito tradicional, que é pertinho aqui de São Paulo, menos de 1 hora, que é um passeio assim para família, para casais. Eu acho que ele é um passeio assim que tem que fazer, que é o roteiro do vinho de São Roque. Para quem não conhece, né, São Roque fica a 60 quilômetros aproximadamente aqui de São Paulo, e o acesso é super fácil, tanto pela rodovia Castelo Branco quanto pela Raposo. Então é possível fazer um bate-volta e no mesmo dia, para quem não quiser se hospedar e curtir. Dá para ir mais de uma vez, porque é um roteiro assim bem bacana. Só para vocês entenderem, para quem não conhece, o roteiro do vinho, ele fica tem uma rota, né, que tem aproximadamente 10 quilômetros, e aí dentro desse percurso você tem mais de 30 estabelecimentos distribuídos. E aí você tem adegas, vinícolas, restaurantes, né? São centros gastronômicos aí que tem desde recreação, tem degustação. Então tem atrações e atividades para todos os públicos. Então assim, Tati, dá para ir com a criançada? Dá, tem lugares legais para ir com a criançada. Tati, dá para fazer um passeio mais romântico, em casal? Dá. Então assim, são muitos estabelecimentos, né, que vocês podem visitar. E aí não precisa agendar, gente. Isso é que é o bacana. Então você pode ir, se quem for de carro pode ir parando, né? Só peço aí que tem um motorista da rodada, né? Para quem for degustar, porque tem vários lugares que oferecem degustação. E alguns você pode personalizar também, né? Fechar um pacote para fazer um tour pelo Parreiral. Enfim, agora mesmo no início do ano, eles têm vários lugares que tem a festa, né, da colheita das uvas. Então é uma programação bem legal, dá para fazer a pisa da uva. A gente participou desse evento no ano passado, então sempre tem uma programação aí, né, anual, em várias épocas, tem épocas de festividades, além dos finais de semana tradicionais aí, que já é bem visitado, já é um roteiro assim que recebe muito público, tá? E para quem quiser ir de semana também tem opção. A maioria dos lugares funciona durante a semana também, então quem preferir ir em uma data mais tranquila, dá para ir no meio da semana. É legal para fazer compras, tá? Vocês ainda encontram vinícolas que têm um preço acessível, então dá para comprar aí o seu estoque de vinho para quem gostar. Então eu acho que esse é um passeio assim que vale a pena. E não é legal e não vou mais, fui uma vez e pronto, acabou. Não, o legal de lá é que assim, você pode ir,
voltar, vai uma vez por mês, enfim, até você zerar a lista, porque são mais de 30 estabelecimentos, então você pode selecionar os que você quer passar em uma primeira vez, e assim, tem estabelecimentos que ficam um de frente para o outro, então assim, é para você ir, quem vai de carro, você pode ir e vai parando mesmo, então pode passar meio período em um, depois vai almoçar em um restaurante legal, e eu gosto bastante, sou suspeita para falar, então a gente tem post lá no blog com esse roteiro, com uma listinha dos lugares que eu acho que vale a pena, né? E com certeza vocês vão curtir. E tem tudo a ver com o blog, é perto de SP total, 1 horinha vocês estão lá. Isso é maravilhoso, porque não precisa ser necessariamente o final de semana inteiro. Você pode fazer um bate-volta, né? Escolhe o motorista aí da rodada e vai passar um dia, vai passar um sábado. Exatamente. E dá para aproveitar. Exatamente. Né? Exatamente, então não precisa se preocupar, não quero me hospedar, é tranquilo, só recomendo que vá cedinho, né, a maioria dos estabelecimentos, eles abrem a partir das 9, então pode sair aqui de São Paulo, tem lugares que oferecem aquele café delicioso, então já pode sair e começar tomando um café com a família, almoça por lá também, depois faz um passeio em um parreiral, escolhe uma vinícola legal, tem alguns lugares que oferecem aí, tem música ao vivo, então assim, é muito interessante, vale a pena, e eu tenho certeza que quem vai uma vez sempre volta, porque a gente recebe muito feedback aqui de seguidores que descobriram esse roteiro, né, e agora sempre que não sabe, o que eu vou fazer nesse final de semana, vai para o roteiro do vinho em São Roque. E depois que zerar o roteiro, pode aproveitar a cidade também, que a cidade também tem várias outras opções, tá? Não se restringe, eu falei do roteiro do vinho porque ele é o principal ponto turístico, assim, é a principal atração da cidade. Mas São Roque tem várias outras atividades legais que dá para fazer pelo centro. O carnaval lá no interior é bem animado, também, para quem quiser curtir um clima, esse climinha de carnaval de interior, vale super a pena. Eu super indico, gente. Sou fã desse destino, acho que vale muito a pena. Que delícia! Eu já fui uma vez para São Roque, mas não fiz essa rota do vinho. Eu fui, assim, foi durante a pandemia, aluguei uma casa e fiquei só na casa, né? Porque era o que tinha para fazer. Mas fiquei morrendo de vontade. E pelo que você falou, é um roteiro que não necessariamente, assim, a pessoa precisa ser um super amante de vinho. Você vai pela experiência toda, né? Sim, exato. Então, assim, você tem centros gastronômicos que eles oferecem várias atividades. Então, você encontra restaurantes português, com aquela comida deliciosa. Então, quem gosta de gastronomia, não precisa só ser o vinho propriamente, mas se você quer fazer, eles oferecem a opção de piquenique embaixo do parreiral, passeio para conhecer, né, as plantações. Então, assim, tem uma variedade de atividades que vocês podem ir. Então, música ao vivo, os centros gastronômicos, eles se aperfeiçoaram aí. Tem alguns lugares que você encontra atividades como tirolesa, enfim, tem vários passeios legais para fazer. Então, assim, não é só o vinho. O vinho é uma das principais atrações, mas eles estão cada vez mais completos, assim, em termos de estrutura para atender o turista. Isso é bem bacana. Tem diversão para todos os gostos e todos os bolsos. É muito bom, adorei. Eu vou colocar na minha lista de bate-voltas. E qual outra cidade ou outro passeio que você separou aí para os nossos ouvintes? Uma outra opção, pertinho também, fica a 130 quilômetros de São Paulo, que tem feito muito sucesso assim, a cada ano, é Olambra. Para quem não conhece, né, Olambra, ela fica ali logo depois de Campinas. Circuito das Águas, né, que é um circuito assim bem tradicional aqui em São Paulo, e é um destino assim maravilhoso. Você sente na verdade fora do Brasil, né? Parece que você está aí na Holanda. É um destino que tem muitos descendentes de europeus, então a gastronomia lá é muito forte. Então, se você gosta de gastronomia, vai amar também. E as atrações lá, o bacana é que assim, é uma cidade que ela oferece muitas opções gratuitas, e os passeios, os pontos turísticos, eles são bem próximos. E é uma cidade que tem acessibilidade. As ruas são largas, é tudo plano, então assim, dá para ir com idoso, dá para ir com criança, e o custo não é alto. Então assim, um dos passeios que você vai pagar para fazer, que é o City Tour pelos Campos de Flores, esse é tradicional, tem que fazer, mas você encontra opções aí a partir de R$40 por pessoa, e as demais atrações você encontra tudo em um raio de 3 quilômetros aí aproximadamente.
E você pode fazer tudo de forma gratuita. Então, você tem o Moinho Povos Unidos lá, que é um moinho que foi criado em 2008, né, para celebrar aí os 60 anos, né, da colônia holandesa. E você não paga para acessar a parte externa, que é super bonita, você paga apenas para fazer o tour na parte interna e tem um valor super acessível. Tem o Museu Histórico da cidade, que ele tem réplicas de casinhas de pau a pique, tem muita informação a respeito de toda a história migratória aí da cidade, né? Tem lagos, o Parque Van Gogh, que é um parque lindo, assim, ele tem réplicas de obras do artista, né? E aí lá tem também passeio de pedalinho para criançada, tem atividade de parede de escalada, tem café, então se os pais quiserem aproveitar ali, ficar tomando um café enquanto a criançada aproveita, a entrada é gratuita. Tem muitas atrações, e lembrando também que lá acontece a Expoflora, né? Olambra, para quem não conhece, é responsável aí por praticamente 50% da produção de flores aqui do país, gente. Então exporta muito, é muita plantação, assim, tem os campos de girassol para quem curtir, tem muita gente que vai fazer ensaio fotográfico lá, porque a cidade é linda, e é uma cidade extremamente limpa. A primeira vez que eu fui, eu fiquei assim impactada com isso, você não vê nada no chão, é muito limpa, então você estaciona, as ruas são largas, você não precisa pagar estacionamento, isso tudo é muito gostoso. Então você pode pegar carro, né, e também no final de semana, e sair passando por esses pontos turísticos, aproveitar para curtir um almoço no Boulevard holandês, os restaurantes lá que vocês encontram opções assim para todos os gostos, e com certeza vão voltar com aquele gostinho de quero mais. E também é um destino que dá para ir fazer bate-volta. Quem preferir se hospedar, eu indico ficar no final de semana, porque como é uma cidadezinha pequena, várias atrações elas costumam funcionar só a partir de quarta a domingo. Então, se a ideia for para se hospedar, pode ficar lá, né, no final de semana. E também, quem quiser, dá para fazer um roteiro ali que engloba outras cidades próximas. Então, você pode ter uma base em Olambra e visitar outros destinos do Circuito das Águas, né, que ficam bem próximos. Então, você tem Amparo, você tem Serra Negra, tá próximo de tudo. Essa região, eu acho uma região, assim, muito gostosa, que dá para você fazer compra em Pedreira, por exemplo, que é a cidade aí da porcelana. Então, eu sou fã dessa região porque tem muitos atrativos e dá para você englobar em um passeio até mais de uma cidade às vezes. Mas Olambra acho que vale a pena. Então, quem já viu algum vídeo aí de Olambra, aqueles campos de flores maravilhosos, vale super a pena. A gente volta encantado de lá. Eu morro de vontade de conhecer, principalmente por causa dos campos de girassol, que eu amo girassol. E você acha que tem alguma época específica do ano, assim, tem que ir na primavera, ou é uma cidade que você vai curtir o ano inteiro? Você vai curtir o ano inteiro. O bacana é isso, Olambra, assim como Cunha, que também tem as lavandas, né? A gente pensa que é mais legal na primavera. É claro que na primavera sempre fica mais bonito, mas como eles trabalham com isso, né, e exporta para o mundo inteiro, as estufas, na verdade, elas vão se renovando, então não é aquela coisa pontual que você só vai ter flores numa estação, então sempre tem, e aí eles vão renovando os campos. Então geralmente esse city tour, quando tem um campo de girassol que ele já está murchando, aí no próximo passeio eles já levam para um outro, então sempre tem flores, isso vocês vão encontrar. E aí, em cada época, eu até separei aqui alguns períodos, que é legal, porque eles sempre têm eventos. Então, assim, em fevereiro tem o Carnaflores, que é o carnaval da cidade, que é bem animado também. Em abril, costuma ter as Estufas Abertas, né, que é uma feira, né, aí bem bacana também. Setembro tem a tradicional Expoflora, né. Em outubro, costuma ter bastante festa também e desfiles, porque é o aniversário da cidade. E em dezembro, gente, agora tá uma coisa linda também, eles têm lá o Noelândia, então cada vez mais, a cada ano a cidade faz uma decoração linda aí de Natal, e é uma boa também. Fora isso, em todos os finais de semana vocês vão encontrar muitas opções, tem bastante diversão, então, mas quem quiser uma data aí mais festiva, eu recomendo ir nessas épocas.
Nossa, e na época do Natal deve ser maravilhoso com criança também, né? Deve ficar assim, encantador, as crianças devem amar. Sim, tem aquelas ruas todas decoradas, né, que tá em alta, aquele guarda-chuva colorido, então, assim, é muito bonito. O portal da entrada, eu acho um dos mais lindos, assim, que a gente tem aqui no estado, depois de visitar tantos destinos. Quando a gente chega lá, aquele portal, ele encanta, assim, então a primeira parada já pode ir pelo portal, visita, não deixa de visitar o Moinho Povos Unidos. Eu acho que o museu histórico, ele agrega muito também. Vale super a pena. E a acessibilidade, isso aqui é o legal. Então dá para ir com criança de colo, bebês, né? Enfim, crianças que têm aí entre 3 e 5 anos, também dá para caminhar um pouquinho. E só levem água, levem chapéu, porque assim, é uma cidade quente, essa região ela é quente. Em qualquer época do ano, lá costuma fazer bastante calor, apesar de ter bastante verde assim na cidade, é uma cidade quente, então vão preparados. Ainda mais para quem vai fazer o passeio nos campos, né? Que é o sol ali na cabeça. Exatamente. Então, mesmo. Exato, a gestante. Tem muita gestante que faz ensaio lá nos campos. Noivinhas também. Então, assim, você que está procurando, quer fazer um ensaio diferente lá, é uma ótima opção, assim, quem gosta de ensaio a céu aberto. Muito bom. E para fechar o nosso top 3, qual é a terceira cidade que você separou? Olha, foi difícil assim, porque são tantas, mas eu gosto muito desse destino, porque eu acho ele um dos mais completos, e é um destino assim que é visitado pelo, enfim, vem público do Brasil inteiro, que é Brotas, né, capital da aventura. Você já conhece? Ai, gente, eu amo Brotas, eu tinha até separado para falar sobre a cidade, porque eu amei. Muito bom. Lá é uma cidade, gente, que eu gosto muito e que ela me revelou, tá? Ela me transformou, assim, como turista também, porque eu sou uma pessoa medrosa e lá eu superei todos os meus medos. Então, assim, lá eu fiz coisas que eu não imaginava. Então, assim, a capital da aventura tem muitas atividades para o público aventureiro, mas tem opções também para quem quer um passeio mais tranquilo. Brotas fica no centro do estado, né, para quem não conhece. Daqui de São Paulo a gente gasta mais ou menos cerca de 3 horinhas, né? E é um destino que pode ser visitado o ano inteiro. É sempre quente lá. Então, para os amantes de cachoeira, lá é um destino que tem que ir. E vocês encontram a estrutura para o turista lá é maravilhosa. Então, vocês encontram ecoparques que tem estrutura completa. Tem opção de day use. Então, se você quiser passar só o dia, tem opções com hospedagem também, então você pode curtir o local. Se você quiser, você vai e fica em um local e consegue fazer absolutamente tudo, né? Dá para fazer rafting, dá para fazer tirolesa, salto, queda livre, fiz tudo isso. Superbike, que é uma atração assim que tem feito sucesso. Você pode pedalar, imagina pedalar em uma bike, né, a 70 metros de altura, passar sobre uma cachoeira aí de 70 metros. Pois encarei essas aventuras. Encarei para a pessoa que só fazia antes só o meu máximo, assim, radical, era uma tirolesa, gente. E lá eu fiz queda livre, lá eu fiz cachoeirismo, que é como se fosse um rapel que você faz na cachoeira. Então, imagina, é delicioso. Você faz como se fosse um rapel, descendo, escalando a cachoeira, né, com calorzão, então você chega lá todo molhado, é uma delícia, e a estrutura, assim, para o turista, ela é maravilhosa, o centro é bem gostoso, dá para curtir, carnaval lá é muito forte também, tá, para quem ainda não tem um destino para carnaval, e eu acho que lá é democrático, então a gente fala que é a capital da aventura, mas se você tem um perfil de turista aí mais tranquilo também, que quer só relaxar, você consegue encontrar hospedagens que tem lago, e aí você pode fazer atividades mais tranquilas, como caiaque, stand-up, pescar, muitas opções de hotéis com pensão completa. Lá tem um hotel que eu gosto bastante, que tem uma fonte chamada Areia que Canta, que é uma nascente assim maravilhosa, parecida com aquelas que vocês encontram no Jalapão. Então, para quem não sabe, esse é um ponto turístico lá muito famoso na cidade. E aí a areia canta de verdade, gente. Ela emite um som, você passa, ela emite um som que realmente é como se fosse uma gaita, assim.
essa experiência é bem legal para quem gosta de ecoturismo. O circuito lá de ecoturismo é muito interessante. Trilhas, cachoeiras, enfim, vocês vão... Quem gosta, né, de destino com essa pegada vai curtir muito. Então, fizemos nós levamos até nosso pet, tá? É um destino que é bem legal para quem tem pet também. Colocamos ele lá no bote e foi com emoção, gente. Ele adorou, ele adorou lá rio abaixo. Foi muito divertido. Eu nunca me imaginei ali encarando, né, uma corredeira. E encaramos. Então, assim, para um outro destino parecido, né, que tem atividades assim similares e é mais perto, é Socorro. Então, Brotas vale super a pena, e quem quiser uma opção mais próxima, aqui tem Socorro também, que tem essas atividades. E é um destino, assim, muito interessante para quem tem pet, que eu sei que muitos hoje têm pet, né, e que faz questão de viajar com pet. Então, lá é bem legal para esse tipo de experiência. Sim, quando eu fui no comecinho na metade de setembro, e aí a gente queria fazer o rafting, e o pessoal explicou que é uma época que, assim, não tem tanto volume de água, então eles explicaram que era um pouquinho mais tranquilo, e aí a gente criou coragem e fez, né, a minha família toda, assim, meus pais, meu irmão, e eu adorei. E eu não sou uma pessoa super aventureira, assim, dificilmente eu encaro essas coisas muito malucas, mas eu achei super divertido. Então eu acho que, assim, às vezes uma possibilidade para quem não tem certeza se encara um passeio desses e justamente numa época em que vai estar um pouquinho mais tranquilo. Então eles falaram, olha, na época de muita chuva, realmente tem muito volume de água, e aí fica mais forte ali, né, as correntezas, mas no período que eu fui em setembro, eu achei que foi bem tranquilo. Então, nossa, eu, assim, me diverti muito, foi maravilhoso. A gente tem, muitas vezes, né, a gente cria uma expectativa e imagina que certos passeios, não faz o meu estilo. E quando você se descobre, por isso que eu falo que foi um destino, assim, que eu me descobri, que eu não me imaginava pulando, né, fazendo queda livre, pulando ali de uma plataforma de 30 metros de altura, me jogando, fazendo. Então, assim, eu me abri lá, né, para novas atividades e amei. Então, isso é incrível, você ter essa possibilidade. Realmente, o rafting, eles são muito preparados e tem circuitos. Então, assim, eles colocam, tem opções de percurso de 4, 8 quilômetros, e aí, de acordo com o seu perfil, você escolhe. A gente fez com um grupo, tinha família, crianças, então dá para fazer e é seguro. Eles são bem treinados. Então, Brotas tem inclusive bares, né, com a temática aí desse esporte que tem tudo a ver com a cidade. Tem equipe brasileira, né, campeã várias vezes lá. Então, é uma atividade que está no sangue. Do morador, né, e do turista. Então, quem vai tem que fazer, eu acho que vale a pena, tem que ter essa experiência e é muito gostosa. Eu imaginei que eu fosse ter medo, depois que você tá lá, você quer emoção, você quer mais e mais, a gente se joga e é uma delícia, gente, vale muito a pena. A gente tem que se permitir. Concordo super. E além dessas dicas que você trouxe, eu vou aproveitar para trazer uma outra sugestão de cidade que é pertinho, que dá para fazer bate-volta, que para mim tem uma parte emocional que é Santos, porque eu morei muitos anos em Santos, morei 10 anos por lá, e é uma cidade que é muito pertinho, então dá para você fazer um bate-volta de um dia, assim, de São Paulo, e é uma cidade muito histórica, né, assim, principalmente não é só praia, histórico, né? Assim, a praia é muito legal, não sei se todo mundo sabe, mas tem o maior jardim de praia do mundo. Então, assim, acho que, eu até anotei aqui, mais de 218 mil metros quadrados. Então, assim, o jardim é muito bonito, mas a parte histórica também é muito legal. Então, tem bondinho, tem o Museu e a Bolsa do Café, tem o Museu Pelé, que é relativamente novo, mas que também fica no centro histórico. Então, é uma cidade que eu acho que assim, é muito divertida, tem muita coisa legal pra você fazer e que dá super pra você conhecer em um bate-volta, né, de um dia. Sim, exatamente. Faz tempo que a gente não vai pra lá, olha, tenho memórias de infância de lá, é muito gostoso, a gente ama o litoral,
estamos devendo uma visita lá em Santos, viu? Sim, vá de novo, porque é muito gostoso. Hoje em dia eu acabo indo muito mais para visitar a minha família, que eu tenho lá. Mas recentemente eu fui no final do ano e eu voltei na Bolsa do Café, né, e no Museu do Café, que eu não visitava, eu acho que assim, desde que eu era criancinha. A última vez que eu devia ter ido deve ter, assim, sei lá, uns 15 anos. E foi muito legal. E aí eu acho que é um passeio que super dá para incluir, assim, nesses roteiros de bate e volta perto de São Paulo. E agora eu queria trazer um outro tema para o nosso papo que também tem a ver com destinos próximos de São Paulo, mas eu queria que a gente nichasse um pouquinho com bebês e crianças, né? Porque você foi mãe recentemente e assim, nas redes sociais você tá mostrando desse processo de começar a viajar com uma bebezinha. Então eu queria saber da sua experiência, quais lugares vocês já foram, quais que você recomenda mais ou não recomenda tanto, como que tá sendo esse começo das viagens, né? Estamos nos reinventando, né? Pois ela completou 4 meses e aí a gente está nesse processo agora, iniciamos depois da primeira rodada de vacinas, então assim, o olhar muda, a gente já trazia dicas para famílias também, né? A gente já mostrava opções de destinos para ir com criança, mas agora o olhar muda totalmente, né? Depois que a gente tem, então, a nossa atenção com os detalhes. Então, a gente chega no hotel, já vamos logo checar se tem copinha, o que funciona, o que a gente precisa. Mas a dica que eu dou, né, para os pais, para quem quer começar a viajar, gente, dá para fazer viagens, a gente não precisa se privar, é possível visitar cabanas, porque aqui a gente tinha muitas dicas, a gente tem, né, na verdade, muitas dicas para casais, e eu lembro que em alguns posts sempre tinha alguém comentando, mas traz dicas para ir com a família, então assim, as dicas que a gente traz, na verdade, elas servem para todos, e a gente tem que fazer o quê? Na verdade, adaptar algumas situações, né, alguns detalhes para que a gente tenha uma viagem tranquila. Então, com o bebê, o que eu estou priorizando nesse primeiro momento? Hotéis que tenham boa estrutura, que tenham, de preferência, pensão completa, que aí eu não preciso ficar me deslocando para ir em restaurantes ou, enfim, saindo de um local para outro. Então, nós já fizemos uma primeira viagem, fomos para um resort a 1h30 aqui de São Paulo e foi, assim, maravilhoso porque a gente tinha toda a estrutura. Na hora da reserva, a gente já consegue pedir mini berço, consegue pedir banheira, enfim, tudo que a gente vai precisar. E quando for um local que a gente vá, que não tem essa estrutura, uma cabana, por exemplo, se ela já tem uma cozinha equipada, já ajuda. Então, só para mostrar, a ideia é mostrar que os pais, eles também conseguem fazer essas viagens e curtir um lugar que, na cabeça de muitos, é só para casais, que a gente consegue sim aproveitar. Num primeiro momento, minha mãe foi conosco na primeira viagem para a gente se adaptar, entender como é que ia ser, e foi super tranquilo. A nossa bebê, eu acho que ela vai curtir muito a natureza, né? Aqui em casa ela já fica, o lugar que ela fica mais calma é na nossa varanda, vendo ali o dançar das árvores. Então ela fica vendo as árvores dançando, literalmente. Então a gente já percebeu que ela vai curtir. E foi tranquilo, a gente achou que ia ser um pouco traumático a primeira, e pelo contrário, então a gente passeou ali pela mini fazendinha, então no local tinha muita área verde, então só dela passar o dia observando essas atividades, vendo bichinhos, ela já gastou mais energia aí, e a noite foi super tranquila, dormiu a noite toda. Então eu acho que no primeiro momento a gente tem que optar por lugares que tenham estrutura, e também pensar em termos de emergência, caso precise. Estou próxima aí de um centro que eu tenha estrutura, que eu tenho farmácia, que eu tenho um posto médico. Então, minha preocupação nesse primeiro momento foi fechar lugares que a gente tinha essa estrutura próxima e destinos até 2 horas. E aí a gente está aumentando gradativamente, de acordo com o desenvolvimento dela, de acordo com o que a gente tem observado de evolução. Aí a gente vai aumentando novamente até conseguir fazer viagens mais longas, mas a ideia é que ela seja aventureira, então a gente quer colocar ela em trilha, a gente quer colocar ela aí para andar descalça, ter esse contato com a natureza. Eu cresci no interior, né? Eu nasci no interior, então eu acho que isso faz toda a diferença. Nossa, porque total.
eu percebi um fenômeno que aconteceu assim na pandemia, que eu tenho exemplos em casa, meu sobrinho, enfim, crianças que nasceram um pouco no período da pandemia, quando estava ali bem no auge, que ficaram privadas, então assim, na verdade não podiam ter visitas e tal, e aí o que aconteceu? Hoje, para colocar essas crianças, ter uma viagem tranquila é um pouco mais difícil, porque muitas têm uma certa dificuldade em se comunicar e tal. Então, assim, eu tô tentando introduzir ela o mais cedo possível para que ela seja bem social aí, né? Faça como a mãe, né? Tenha que socializar bem, tem que socializar. Então, eu tô querendo muito introduzir ela nas viagens e por enquanto tá dando certo, e eu tô compartilhando lá as dicas, o que tem dado certo. A ideia é a gente fazer um post depois com as primeiras percepções, né, o que deu certo. Então, desde arrumar a mala, o que não pode faltar, né, o que eu levei de mais, o que eu levei de menos. Então, acho que isso tudo ajuda, né, tem muitas dúvidas. Com quanto tempo posso colocar na piscina coletiva? Pode usar repelente? Pode usar protetor solar ou não? Então, todas essas dicas, essas informações que eu acho que são úteis, principalmente para os pais de primeira viagem, né, quem gosta de viajar, a ideia é a gente compartilhar lá esse lado agora aí com essa mini viajante. Ai, com certeza, as novas mamães e papais que estão escutando a gente precisam acompanhar vocês lá no perfil do Instagram, porque realmente vocês vão... E é muito legal porque conforme ela vai crescendo, vai mudando às vezes o estilo de viagem, vai introduzindo coisas que quando é muito bebezinha ainda não consegue fazer. Então, assim, o pessoal vai conseguir acompanhar toda essa evolução com vocês, o estilo de passeios mudando. Então, eu acho que isso é fantástico. Exatamente. E assim, não pensem que muita gente tem, às vezes a gente pensa dessa forma, né? Quando eu estava grávida era a mesma coisa, mas você vai parar de viajar? Não, pelo contrário, isso agora que a vida começa novamente, lógico, né? Então assim, a gente não precisa se privar, tá? Dá para fazer. Não vou falar que é fácil, claro que vai ter dias que é mais difícil. Então, assim, antes a gente fazia mala e saía na sexta-feira, começava a fazer a mala 1h30, 2 horas a gente estava no carro saindo. Agora tudo muda, né? A preparação começa 9 da manhã. No final da viagem anterior, você já tá arrumando a mala para a viagem seguinte, né? Exatamente, né? A preparação agora, ela começa bem antes, para não esquecer nada. Então, de manhã a gente já tá preparando tudo e ainda saia um pouco atrasada, né? Mas, assim... Eu acho que é prática, e aí eu já tenho um checklistzinho que eu tô montando, então acho que quanto mais a gente viajar com ela, acho que mais fácil vai ficar. Eu concordo. Não sou mãe, mas assim, pelo que eu acompanho, eu tenho certeza que é assim mesmo. E você cria uma pessoa que vai ser viajante, que vai acompanhar vocês. Então eu acho que isso é muito valioso. Você insere ela na sua realidade, na sua rotina, nos seus hobbies, no que você mais gosta de fazer. Então eu acho que isso é o que importa. Eu era só mãe de pet, né? E eu conto que o pet, na verdade, foi uma preparação, né? Porque a gente viajava com ele também, e aí quando ele ia, já era um pouco parecido. Então, assim, com o nosso pet, eu sempre busquei opções que sejam pet-friendly de verdade, né? Então, um lugar que ia ser legal para ele e para nós. Então, a gente sempre checava, aceitar é diferente de ser pet-friendly. Então, a gente buscava lugares para ele que, de fato, ele ia se divertir. E aí, quando ele ia, a gente já tinha esse ritmo que mudava um pouco. E aí agora a gente tá levando ela e a ideia é ir com os dois. Só que a gente precisa... Aí nós precisamos dar um passo, evoluir um pouco mais. Mas em breve a ideia é levar os dois, então... Ai, maravilha. Vai ser com emoção, né? Comer bem e com desconto é uma combinação incrível, né? Se você é um entusiasta da boa gastronomia, precisa conhecer o Duo Gourmet. Ele é um aplicativo que oferece benefícios aos seus assinantes. O app possui centenas de restaurantes parceiros em mais de 30 cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao contratar um plano, o usuário tem acesso a esses lugares com desconto na modalidade 2x1, ou seja, consome 2 pratos, mas paga apenas 1. Durante o período de 1 ano, eu economizei mais de R$800 usando o aplicativo. E se você quiser economizar ainda mais, eu te dou uma mãozinha. Faça assinatura anual do Duo Gourmet e aplique o cupom Por Onde Andei. Assim, você recebe um desconto de R$50 na assinatura, saindo de R$450 por R$400.
Bom, agora pra gente encerrar esse episódio, bora fazer uma dinâmica, que são 3 perguntinhas fáceis e rápidas relacionadas à viagem, e aí você responde sem pensar muito, tá bom? Tá, só vou falar que, gente, já vou avisar, depois que a gente vira mãe, a memória, ela falha, tá? Então, se eu precisar pensar um pouco mais, já vamos me desculpando, tá? Isso é real. Também não tem problema. Eu sou uma pessoa bem, assim, eu aceito tudo. Eu aceito qualquer resposta. Então, vamos lá. Viagem inesquecível. Brotas. Muito bom, Brotas transformou você mesmo. Transformou, foi um destino que me transformou. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei, então assim, é superação para mim. Então, olha, eu não sou tão medrosa assim. E uma cidade para curtir com crianças? Para curtir com crianças, vamos lá. Tá vendo? Essa ainda é novidade aqui. Eu acho que o Circuito das Águas, Serra Negra, Águas de Lindóia, são destinos assim que tem uma calmaria, que eu acho que faz todo sentido. Tem muita praça, muita área verde. Eu acho que fico aí entre Serra Negra e Águas de Lindóia. Muito bom. E um destino dos sonhos? Estou focando tudo em perto de SP, tá, gente? Beleza. Que eu já fui, que eu curto, assim, um que me surpreendeu, acho que poucos conhecem, que é Sapucaí Mirim. É uma cidadezinha minúscula, fica no extremo sul de Minas, e para casal é maravilhosa, assim, as hospedagens, elas são incríveis, aquela vista espetacular. Tem os destinos tradicionais aí, que é Campos do Jordão, Monte Verde, amo muito, mas saindo um pouco do eixo e saindo um pouco desses destinos que são mais badalados, então eu fico com Sapucaí Mirim e Gonçalves, sul de Minas também. É um destino assim maravilhoso, muitas cachoeiras, pousadas que proporcionam experiências únicas. Eu realmente acho que vale a pena para curtir a dois. Amei as suas respostas e amei as suas dicas, Tati. Super obrigada por ter participado aqui do podcast. Eu acho que vai ser assim um episódio com muitas dicas e principalmente para incentivar as pessoas a viajarem não só no período de férias, mas o tempo todo, fazer essas mini viagens aos finais de semana. Então, assim, realmente a gente pode promover o turismo não só em um momento específico do ano, mas o ano inteiro, né? Então, assim, super obrigada. E, por favor, divulga as suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar. Olha, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. E nossas redes são @perto de SP, estamos aí em todas as redes com o @perto de SP, pode buscar em todos os canais que vocês vão encontrar. Perfeito. Então eu agradeço a Tati, agradeço aos nossos ouvintes. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente.